Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta e última aula do quarto bimestre da disciplina de artes. Hoje a gente vai falar sobre movimentos culturais e instrumentos musicais. Bom, música e cultura. Todo povo tem a sua música. Povos do mundo todo produziam música muito antes das primeiras orquestras surgidas durante o Barroco Europeu, no século XVI. E mesmo muito antes do século XI, quando Guido d'Arezzo criou a notação musical da forma como a estudamos até hoje. Feitas para cerimônias religiosas ou festivais, essas primeiras músicas de diferentes culturas nos influenciam até os dias atuais. Vários mitos africanos, asiáticos e americanos narram como os deuses inventaram os instrumentos musicais durante a criação do mundo. Ainda hoje, para alguns povos, os instrumentos têm poderes sobrenaturais e permitem que os homens se comuniquem com seus ancestrais ou com os próprios deuses. Olha só. Pensamos em músicas antigas, logo vem à mente a música clássica, as orquestras e seus instrumentos requintados. Dificilmente paramos para pensar na produção musical de povos indígenas, africanos, orientais. Isso talvez ocorra porque temos uma formação artística e musical proveniente do neoclassicismo, que durante longo tempo ignorou outro tipo de música que não fosse a música erudita. Então vamos falar um pouquinho sobre a África. Bom, é preciso salientar primeiramente que ao falarmos de um grande continente com povos muito diversos, corremos o risco de fazer generalizações. Ou seja, seria o mesmo que dizer que a música brasileira é apenas o samba. A gente sabe que existem vários outros estilos musicais no Brasil. E isso vale para todos os lugares e culturas de que falaremos aqui. No caso da África, nos referimos aos povos da região subsaariana e aos elementos da musicalidade que vieram até nós, trazidos pelos escravos. Um dos elementos principais da música africana é o instrumento de percussão. Que já vou falar, gente, do instrumento de percussão. Na África Central, podemos encontrar um elemento comum entre as diversas tradições musicais, tambores de todos os tipos e tamanhos. Desde cedo, as crianças aprendem a tocar e cantar, pois a música é parte do cotidiano utilizada para celebrar casamentos e nascimentos, para curar doenças e para acompanhar o trabalho. A cultura brasileira sofreu enorme influência da africana, no que se refere à música, além dos tambores utilizados em rituais religiosos, os escravos trouxeram ritmos como a umbigada e o machixe que deram origem ao samba. Então, gente, a gente consegue perceber, né, a influência da África no nosso samba. A gente consegue através aqui dessa imagem, a gente vê muitos instrumentos de percussão, a gente consegue identificá-los ali na cultura da Bahia, das religiões, da religião do candomblé, enfim, a gente sofreu bastante influência. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Oriente Médio. O Oriente Médio é o berço das religiões cristãs, que é as religiões judaica e islâmica. O Oriente Médio é a região em que se desenvolveram as primeiras grandes civilizações de que temos notícia: a Suméria, a Síria, a Babilônia e o Egito. E é lá que nós encontramos os antecedentes de instrumentos modernos, como o violino, o oboé e o trompete. Se vocês nunca ouviram falar do oboé, é esse instrumentozinho aqui. É um instrumento de sopro. Índia. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quem nunca ouviu falar, gente, das 7 notas musicais? Essas são as notas musicais que a gente mais conhece, né? A gente toca aqui no Brasil através dessas notas musicais. A gente forma os acordes através dessas notas musicais. A partir dela que a gente constrói as escalas, né? A gente constrói as músicas. Mas na Índia não é assim. A música clássica indiana, ela se baseia numa complicada série de escalas, que é chamada de escalas ragas, cada uma destinada a uma situação, a uma hora do dia ou estação no ano em particular. Existem mais de 200 ragas diferentes. Para tocar esse tipo de música, com seu complexo padrão de notas e ritmos, o músico tem que se dedicar a muitos anos de estudo. Meu Deus, deve ser bastante difícil. Uma curiosidade pra gente, né?
Oceania e ilhas do Pacífico. As milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico possuem uma tradição musical intimamente ligada ao mar, servindo inclusive para pedir aos deuses auxílio na navegação. No passado, os povos que viviam nessa região viajavam de ilha para ilha, levando consigo seus instrumentos, que eram os tambores, as flautas e os apitos. Dessa forma, povoaram as diversas ilhas como Papua Nova, Guiné e Havaí. Aqui estão os instrumentos, gente, bastante utilizados nesses lugares, né? Oceania e Ilhas do Pacífico. Tá aqui, isso aqui a gente conhece também, né? Que é a flauta. Isso aqui é o apito e também os tambores. Vou falar um pouquinho agora sobre o Brasil e instrumentos da capoeira. No continente africano, já falei, né, anteriormente, o quanto a gente sofreu influência da África. No continente africano é conhecido como berimbau de barriga. É considerado o primeiro instrumento de percussão do mundo. Alguns historiadores escrevem que o berimbau é derivado do arco do caçador, pois foi o som produzido pela corda do arco ao disparar a flecha que causou a invenção do nosso arco musical. O instrumento cordofono é o principal instrumento da capoeira. Pode até acompanhar sozinho o jogo. É um arco feito de madeira específica ligado pelas extremidades por um fio de aço. Esse aqui, olha, gente. Na ponta inferior do arco está amarrado uma cabaça ou cuia bem seca, que funciona como aparelho de ressonância, aplicada contra o vento nu do tocador. É o instrumento de cordas utilizado na capoeira. Então aqui a gente pode ver diversos instrumentos, gente, que são utilizados na capoeira. Tem o atabaque, o pandeiro, o agogô, a baqueta, o dobrão, caxixe e o berimbau. Por que a gente destaca o berimbau aqui? Porque o berimbau, gente, é o único instrumento de cordas utilizado na capoeira. Vocês podem ver, aqui a gente tem a corda. Opa, passei, mas já foi. Falando ainda sobre o Brasil, a gente pode falar da viola caipira. A gente não tem como falar de música no Brasil sem falar da música sertaneja, né? Sem falar da viola caipira, principalmente a gente que mora aqui no Goiás. Viola caipira, a gente também é conhecida como viola sertaneja ou viola cabocla. É um instrumento musical de cordas e uma das variantes regionais da viola brasileira. É popular principalmente no interior do Brasil, sendo um dos símbolos da música popular brasileira e principalmente da música sertaneja raiz. Tem sua origem nas violas portuguesas, oriundas de instrumentos árabes como o alaúde. Olha só, gente, então a nossa viola, ela tem sua origem em Portugal. E qual foi a influência que Portugal recebeu, gente? A influência dos instrumentos árabes. Olha só que interessante, como a gente vai influenciar, uma cultura vai influenciando a outra. As violas são descendentes diretas da guitarra latina, que por sua vez tem origem arábico-persa. As violas portuguesas chegaram ao Brasil e, junto a outros instrumentos, passou a ser usada pelos jesuítas na catequese dos nativos, chamados indígenas. Mais tarde, começou-se a construir violas com madeiras nobres da terra, o que sempre houve em grande quantidade no Brasil. Europeus, crioulos, mestiços, caboclos, cafusos, mamelucos, etc. passaram a construir os instrumentos aqui. Entre eles a viola, que era já naquela época muito popular. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Não deixem de fazer as nossas últimas atividades da nossa apostila. Eba, gente, já estamos na reta final e faltam somente essas duas atividades para vocês fazerem da nossa apostila. Não desistam, gente, porque a gente já está no finalzinho do ano. Vamos terminar aí com muita alegria, com muito entusiasmo, porque as férias já estão chegando. Tá bom? Um beijo, um abraço a todos vocês.